Então, boa tarde a todas e a todos. Estamos aqui reunidos hoje a propósito do lançamento da exortação apostólica Dilexite do Papa Leão XIV e o Padre António Martins sugeriu-nos que pensássemos uma conversa a propósito desta exortação apostólica e rapidamente surgiram estes dois temas como sendo temas e portas de entrada e olhares para ler e pensar o convite que esta exortação apostólica nos faz. E surgindo estes dois temas, também surgiram rapidamente duas pessoas que poderiam, melhor do que ninguém, ajudar-nos a conversar sobre a Dilexite a partir destas perspectivas. E é, no fundo, isso que nos reúne aqui hoje, a Dilexite, e também percebê-la, lê-la, interpretá-la a partir de dois desafios grandes da atualidade, não é? Mundial, europeia e portuguesa, que são as duas questões tão centrais da nossa vida pública, que é a questão da habitação e a questão das migrações. A Dilexite, que vem na sequência e atualiza a doutrina social da Igreja, enfim, foi iniciada por Jesus Cristo, mas pensada de uma forma mais sistemática a partir da Rerum Novarum de 1891, e não é por acaso que Leão XIV assume este nome e também o seu primeiro testemunho público escrito é uma exortação apostólica na linha da Rerum Novarum. Isso não acontece por acaso, mas também vem na sequência, naturalmente, da Fratelli Tutti e da Laudato Si do Papa Francisco, que, aliás, é profusamente citado nesta encíclica. E a encíclica fala, entre muitas outras coisas, das estruturas sistémicas da pobreza e da desigualdade e do papel que os cristãos podem ter na construção de uma sociedade mais justa e mais inclusiva. A encíclica também lembra que os vários projetos de erradicação da pobreza não têm dado muito bons resultados, não é? Aliás, basta dizer, eu quando penso nisto fico tão chocada connosco, que por dia morrem cerca de 9 milhões de pessoas por causa de situações de fome e de pobreza. E eu pergunto-me como é que nós, cristãos, conseguimos viver pacificamente com isto, sabendo que quase tanta gente quanto aquela que vive em Portugal, pelo mundo fora, morre devido a situações de pobreza. Acho que isso nos devia criar um sobressalto muitíssimo maior, devia nos interpelar muito mais, e também é por isso que hoje estamos aqui, porque a habitação e as migrações são tanto causas como consequências destes sistemas e como o Papa Francisco dizia, deste sistema que mata e que mata muito, como sabemos. E, portanto, vou passar já aqui a apresentar muitíssimo brevemente os convidados, que não precisam realmente de apresentação, que são a arquiteta Helena Roseta, que é muitíssimo conhecida de todos por variedíssimas razões, também por ter sido a grande promotora da Lei de Bases da Habitação, e é claramente uma das vozes mais audíveis na praça pública em favor de da habitação digna e da habitação para todos. E só queria referir aqui duas coisas recentes, que é o livro Habitação e a Liberdade, que saiu no ano passado, bem como o portal O Contador, que é um portal que reúne imensa informação sobre habitação e que pode ser consultado por qualquer um de nós, evidentemente, e que é muito útil também para quem quer refletir sobre estas questões, seja como cidadãos, como nós somos, seja como jornalistas ou investigadores nestas áreas. À minha esquerda está o sociólogo João Peixoto, que é professor catedrático do ISEG, atualmente vice-reitor da Universidade de Lisboa e é um dos grandes especialistas em imigrações em Portugal.
enfim, publicou extensivamente sobre isto. Ele disse-me no outro dia, pois, mas agora não tenho tempo. Pois não tenho tempo, naturalmente, porque está com tarefas burocráticas e de gestão académica, científica, muito que tomam demasiado tempo, mas mesmo assim teve a generosidade de nos dar o seu tempo aqui. E também queria destacar um livro mais recente, de 2017, que foi coeditado pelo João Peixoto, que chama-se Migrações e Sustentabilidade Demográfica, no qual se faz uma avaliação prospectiva da questão migratória no nosso país. E de facto, é um convite a lerem esse livro, porque ele diz muito, enfim, com as projeções possíveis que nós podemos fazer e que foram feitas naquela altura, sobre a importância das imigrações, nomeadamente para a sustentabilidade do nosso país. Portanto, a estrutura da conversa vai ser mais ou menos esta. Eu tenho 2 ou 3 perguntas que iria colocar e depois uma delas é comum aos 2, depois haverá uma pergunta mais específica, tendo em conta a área de expertise de cada um, e depois voltamos a uma pergunta comum e a seguir abre-se ao debate ao público que quiserem participar. Então, e a primeira pergunta é uma pergunta muito simples e é um desafio, que é perguntar-vos como é que leram esta encíclica, exortação apostólica, peço desculpas, isto não é uma encíclica, como é que leram esta exortação apostólica, o que é que mais vos interpelou nela de positivo e de negativo, o que é que estavam à espera de encontrar e não encontraram. Helena Roseta, quer começar? Eu li primeiro com muita curiosidade e depois com muita intensidade, porque esta exortação apostólica, no fundo, ecoa as pessoas que mais marcaram no magistério da Igreja, a nível dos Santos Padres, completamente está presente naquela exortação, para além de estar presente toda a doutrina e alguns trechos da Bíblia, dos Evangelhos, etc., mas está presente o Papa João XXIII, muitíssimo presente. Eu sou era uma jovem da Capela do Rato antes do 25 de Abril, portanto sou muitíssimo marcada pela revolução que foi o Concílio Vaticano II, depois pela continuação que o Paulo VI lhe deu. Efetivamente encontro ecos disso tudo, esta ideia de que a questão da pobreza não é só uma questão de caridade e de amor, é uma questão de justiça, é uma questão de desenvolvimento. Isso são ideias que nós bebemos ansiosamente com as lições do Vaticano II. E depois também me interessou muito vir pegar com o Papa Francisco, o nosso querido Papa Francisco, saudades que nós temos dele, mas a descobrir no Leão XIV uma forma de dizer as coisas também muito carinhosa, diferente, mas que me está a transmitir enfim, um afeto para além do respeito e da importância que tem a palavra dele. Estou com curiosidade de conhecer a personagem deste Papa e tenho gostado de o ver, tenho gostado de o ouvir e gostei muito de ler. Um pormenor só, e já vou dar a palavra ao nosso colega de mesa, eu gostei muito daquela parte da exortação que faz a história toda, que pega no princípio, nos Evangelhos, depois vem para ali fora e faz a história toda das grandes figuras da Igreja que marcaram, santos e papas que foram marcando, passando naturalmente pelo Leão XIII. Alguns desses santos eu nem os conhecia, portanto foi curioso para mim tomar conhecimento de mais essas figuras que eu não conhecia. Só um pormenor para terminar. O Papa Leão XIII, enfim, com toda a doutrina social da Igreja, depois isso também bastante desenvolvido pela doutrina conciliar do Vaticano II, claramente fala da função social da propriedade. O pormenor biográfico é que essa foi a grande questão na discussão do Parlamento da Lei das Bases da Habitação, porque nós defendíamos que a habitação é para ser habitada e que há uma função social da habitação, e invocávamos a doutrina social da Igreja. E os partidos à direita votaram contra, e votaram contra por causa deste artigo, que eram contra a questão da função social da habitação, e quando nós invocávamos a doutrina social da Igreja, diziam, não, a função social da habitação o Estado é que tem que resolver, o resto é o mercado. E eu fazia-me impressão esta incapacidade sequer de compreenderem que há uma outra leitura, que de facto nós não somos donos de nada, nós estamos de passagem
e temos que entender as coisas de outra maneira. E, portanto, sinto-me muito reconfortada quando sinto que a Igreja Católica tem essa posição, reafirma essa posição, reafirmou tantas vezes e reafirma outra vez. Há, de facto, uma função social da propriedade. Nós estamos a assistir a desmandos absolutos em termos de apropriação de coisas indevidamente por quem não pode, ou por quem pode mais do que toda a gente, e, portanto, esta chamada de atenção é, para mim, muito importante, e, portanto, foi isso que eu gostei. O que é que eu não gostei? Não houve assim nada que eu não tivesse gostado, para dizer a verdade. Porque é que eu não havia de gostar? É assim, eu não gostei que, por isso eu tenho coisas que não gostei tanto. Eu achei que havia algumas ausências. Eu, se calhar, estava à espera que se pudesse falar mais de habitação, apesar de se falar de condições dignas da vida, etc. Mas pronto. Só uma parte, desculpem lá. A principal, desculpem lá, só esta. A principal vem logo no Evangelho. O Filho do Homem não tem onde pousar a sua cabeça. Essa é a grande crítica à falta de habitação. Essa foi a posição que Jesus escolheu, não ter onde pousar a sua cabeça. Temos muitos irmãos nossos que não têm onde pousar a sua cabeça. João, se calhar de um olhar um bocadinho mais distanciado em relação à própria Igreja Católica, como é que leste esta exortação apostólica? Com desassombro e sem receios de nos ofender, que não... Muito bem, então boa tarde a todos e a todos. Obrigado aqui à minha colega e amiga Ângela Barreto Xavier pelo convite para estar aqui. De facto, a minha leitura é um pouco mais distanciada, estou, enfim, relativamente distante destes terrenos, também já estou distante da investigação sobre migrações, mas foi um bom desafio, gostei de ler a exortação apostólica, não conhecia, como se calhar muitos não conhecem, o pensamento deste Papa, reconheci algumas coisas do Papa Francisco e devo-vos dizer que para quem trabalha em migrações o Papa Francisco era alguém muitíssimo querido, e por razões que daqui a bocadinho também já poderei descrever. Não sei o que é que há de novo, o que é que há de antigo no texto, mas gostei de ver a Igreja próxima de quem precisa, dos pobres. Gostei de ver uma página sobre os migrantes. Os migrantes, no fundo, são colocados no texto junto aos enfermos, aos cativos, aos que não têm nada, aos traficados e não sei o que mais. Eu diria que a questão não é tão simples assim, os migrantes não são seres tão vulneráveis, nem tão facilmente identificáveis como os outros grupos, mas ainda assim há um grande grupo de migrantes muito vulnerável, muitos carenciados, muitos migrantes pobres, não são todos. Há muitos migrantes ricos que andam a colocar grandes problemas à habitação, por exemplo, em Portugal, e são migrantes, e estragam a vida dos que não são migrantes, pronto, e se calhar por isso é que também se desenvolvem aí alguns problemas que temos tido na sociedade portuguesa, mas gostei de ler a passagem sobre os pobres, gostei de ver a referência ao Scalabrini, ao João Batista Scalabrini, que, curiosamente, na esteira do Scalabrini criaram-se muitos estudos, muitos institutos de investigação sobre migrações, e mais daqui a bocadinho também voltarei a falar disso. Portanto, gostei de ver a posição ativa da Igreja junto de quem precisa, junto de quem é mais vulnerável, junto de quem precisa de mais de proteção. Gostei de ver a identificação das causas, a procura de identificação das causas estruturais da pobreza, isto não acontece por acaso. Gostei de ver a ideia que a Igreja deve trabalhar não apenas na caridade, na esmola, mas também na promoção ativa da justiça social, isto é, combater aquilo que leva a que existam pobres e imigrantes pobres. O que gostei menos foi, talvez tenha achado alguma hesitação no texto. Por vezes o texto fala do apego aos movimentos populares, à necessidade da Igreja se aproximar daqueles que estão no terreno a lutar contra aquilo que está mal, e nós todos sabemos as muitas coisas que estão mal. Muitas vezes no texto se fala de uma postura muito ativa, outras vezes no texto parece haver uma hesitação e há um recuo e fala-se apenas da caridade. O final do texto anda muito à volta da questão da esmola. Pronto, eu gostaria de ver talvez uma Igreja mais ativa, mais
posicionada, enfim, mais descarada em torno dos temas da imigração. A Igreja Católica tem sido, não apenas em Portugal, um dos principais atores na defesa dos direitos dos migrantes. Mais daqui a bocadinho, também não vou escutar já os meus argumentos todos, mas mais daqui a bocadinho poderei falar um pouco disso. E lendo o texto, nós ficamos na dúvida se vai manter essa postura tão assertiva, tão ativa, ou se voltaremos a uma postura mais distanciada, menos comprometida, mais neutral. Pronto. O que eu gostei menos foi de alguma hesitação no texto em relação à posição da Igreja. Mas, no global, foi um bom desafio. Agradeço o pretexto para ter lido a exortação apostólica e gostei de ver que, no fundo, a posição da Igreja se mantém a favor de quem realmente precisa. Há bocadinho, a Helena Roseta falou da função social, não é? Da propriedade. E, de facto, eu até tinha retirado aqui uma citação da exortação apostólica, num parágrafo 81, citando a Gaudium et Spes, afirma-se que Deus destinou a terra para o uso de todos os homens e povos, que vai um bocadinho de encontro a esta ideia de que tudo, isto é, todos nós temos o direito a usufruir destes bens e há muito tempo a Amartya Sen falava do entitlement, não é? Todos temos o direito a determinadas coisas, mas hoje em dia esses direitos estão muito postos em causa. E, portanto, a pergunta é mesmo isso: como é que se olha para o facto da habitação continuar tão distante de chegar equitativamente às mãos de todos, e como entender que em Portugal 2.300 euros é considerado uma renda moderada, não é? E que me dê a imagem ali, completa. Está a ligar-se, está a pensar. Exercícios de aquecimento. Eu preparei uma pequena apresentação que é mais fácil para mim, os arquitetos. Será que não podemos baixar um bocadinho a luz daqui disto? Da capela? Podemos baixar um bocadinho a luz, pelo menos aquelas duas que estão muito em cima. E vê-se melhor se houver menos luz. Ora bem, eu organizei aqui uma pequena apresentação, são 10 ou 12 slides. Vou tentar explicar isto o mais rapidamente possível, mas dizer-vos que esta primeira fotografia que está aqui, maravilhosa, mas ao mesmo tempo dramática, é a fotografia depois das demolições que houve em Loures, no bairro do Talude. Um repórter apanhou este cartaz posto pelos moradores, ex-moradores, pessoas que foram despejadas e que ficaram sem casa. Eles não pediram casa, não pediram nada, pediram apenas misericórdia, mas nem sabiam bem escrever a palavra em português. Eu acho este cartaz tremendo e é este o apelo, é este clamor que nos chega todos os dias: misericórdia, porque já nem sequer é o problema dos direitos, é o problema não nos matem. E estamos neste limite. A outra imagem é a imagem, parece que é a mais antiga, de Francisco de Assis, que é de facto sob a égide de Francisco de Assis, é que as questões da pobreza avançaram mais no seio da Igreja, embora sempre estivessem presentes. Uma das coisas que a exortação apostólica diz, eu tenho muitas citações na minha apresentação da exortação, tudo o que estiver sublinhado a amarelo é citado integralmente, porque ajuda a acompanhar. Logo no princípio, o Papa esclarece isto: deveríamos falar, e talvez de modo mais acertado, dos inúmeros rostos dos pobres e da pobreza, uma vez que se trata de um fenómeno multifacetado. Na verdade, existem muitas formas de pobreza: a pobreza de quem é marginalizado socialmente e não possui instrumentos para dar voz à sua dignidade e capacidades, a pobreza moral, espiritual, depois diz mais algumas coisas, e termina a pobreza de quem não tem direitos, nem lugar, nem liberdade. Isto remete muito para o seu tema das migrações, mas na habitação também estamos a assistir a isso, e portanto esta ideia que a pobreza é multifacetada é extremamente importante. Eu já vou explicar isso um pouco melhor. Direitos e liberdade temos nós desde o 25 de Abril.
O 25 de Abril mudou o país, mudou o regime, mudou o território, mudou a população, mudou a posição de Portugal no mundo, mudou tudo. Mudou tudo. Não mudou tudo num dia, mas a partir daquele dia mudou tudo. A Constituição consagrou novos direitos, eu fui deputada constituinte, fui uma das redatoras do artigo 65 do direito à habitação como um direito para todos e suas famílias, está lá consagrado pela primeira vez, não estava nas Constituições anteriores, mas o que nós sabemos é que os direitos sociais, e não é só o da habitação, também outros, não estão garantidos a todos. E sabemos que esta crise habitacional está a lançar muitas pessoas na pobreza. Uns não têm casa porque são pobres e outros passam a ser pobres porque não têm casa. É um ciclo vicioso que junta as duas coisas e há muito sofrimento e muita exclusão por causa disto. O Papa Leão XIV o que nos diz, e diz uma coisa muito importante: os pobres não existem por acaso ou por um cego e amargo destino, muito menos a pobreza é uma escolha, para a maioria deles, diz o Papa. Eu acho que é para todos, mas enfim, não é propriamente uma crítica, mas é uma sensibilidade minha. Erradicar a pobreza é, aliás, como o Papa recorda, um dos objetivos das Nações Unidas, um dos objetivos do milénio, Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, foi aprovado em 2030 e é logo o primeiro, erradicar a pobreza, e Portugal subscreveu. A primeira pergunta que eu faço, porque é que há tanta crise habitacional, depois de termos tantos direitos e tanta liberdade, a primeira pergunta que eu faço é desmentir um mito que corre, que é o paradigma dominante, é que há problemas de habitação que é preciso construir muitas casas. E eu ando a dizer há que tempos que não é bem assim, porque em Portugal nós temos casas a mais. Eu tenho aqui os dados dos censos. Entre 1970 e 2021 aumentou imenso o número de casas e de famílias. Do lado esquerdo vocês veem o gráfico, pelo tamanho da bola, mesmo que não vejam os números, veem que aumentou em 2021, há muito mais residências. A parte azul é a residência habitual, a parte verde, vocês que estão lá atrás aí não conseguem ver, a parte verde clarinha era residências secundárias, que praticamente no 25 de Abril não havia, quando se dá o 25 de Abril, e que entretanto explodiu, é a mesma fatia que aumentou mais, e temos uma percentagem que era 14% em 1970 e agora é 12%, mas como as casas são muitos mais, o que é que são estes 12% de casas que não estão a ser utilizadas por ninguém? Nem são residências secundárias, nem estão no mercado, não estão a ser utilizadas por ninguém. Portanto, estes dados, só para terem os números, o excedente de casas em relação às famílias era 400 mil em 1970, mas eram casas muito pobres, portanto, aquele excedente na prática era um déficit. E hoje é 1,9 milhões para as famílias existentes, que também são mais. Mas temos um excedente de 1,9 milhões de casas que não são residência principal. Desse excedente, 1,1 milhões são praticamente as residências secundárias e depois ainda temos mais de 700 mil casas que estavam vagas quando se dá o censo em 2021. Não sabemos se elas hoje continuam vagas ou não, a minha suspeição é que continuam, porque se elas tivessem ido para o mercado nós tínhamos tido uma data de casas acessíveis a aparecerem aí e não estão a aparecer. Portanto, a minha conclusão é que não há um problema de falta de casa, há um problema de falta de acesso à habitação que existe, por uma data de razões que eu não vou aqui desenvolver, mas é bom desmontar este discurso. Todos os dias, quando falam de habitação na televisão, vem sempre, é preciso construir. Aliás, o Governo tem um programa que é construir mais. Homens, construam, mas se calhar não é preciso construir tanto mais, é preciso utilizar o que temos, até por razões ambientais. As coisas não são para desperdiçar e, portanto, não podemos ter tanto recurso que não está a servir para nada. Bom, o papel do Estado, isto também é uma coisa muito importante, o papel do Estado mudou, mas a escala dos mercados também, isto na habitação é decisivo. Porque a seguir à Segunda Guerra Mundial, a Europa estava destruída. E, portanto, as políticas públicas foram todas de grande intensidade de construção. Foi tudo reconstruído, grandes cidades, na França, na Alemanha, na própria Inglaterra. Portanto, uma enorme quantidade de poder, de iniciativa pública, com financiamento público para construir habitação. Nos anos 80, este paradigma mudou. E começaram a aparecer as primeiras teorias de que isto não é bem assim, nós temos Estado a mais, temos que ter menos Estado, os mercados é que resolvem o problema, a habitação é um problema do mercado, não é um problema do Estado. Este paradigma fez o seu caminho pela Europa fora, começou em Inglaterra, Estados Unidos, mas também passou por aqui. Também por aqui nós chegámos a ter um instituto chamado Instituto de Gestão e Alienação do Património Habitacional do Estado. E, portanto, o regime ditatorial tinha construído muita habitação social, muita dela foi vendida, por causa desta teoria de que agora já não era preciso. Portanto, o que era preciso melhor era vender aquelas casas às pessoas, porque assim o Estado escusava de se incomodar a gerir aquilo tudo e as pessoas que não pudessem ter aquelas casas fossem ao banco.
Não sei se lembram que algumas pessoas, mais da minha geração, lembrar-se que o grande anúncio que havia nos anos 80 na televisão é: queres casa, vai ao Tota. Era ao banco, pronto. Portanto, resolve o problema. Não vais à Câmara, não vale a pena, vai ao Tota. E, portanto, isto é uma mudança de paradigma muito importante. Depois, isto é tudo amplificado com a questão da globalização e com a questão da revolução tecnológica, da internet e de tudo isso, porque ao mercados financeiros transformarem-se numa espécie de um mercado global, o turismo também se transforma num mercado global, isto provoca no mercado da habitação uma mudança de escala radical. Portanto, nós tínhamos o mercado de habitação que era controlado, que nós conhecíamos os promotores, os vendedores, eu sou arquiteta, portanto a gente conhecia o mercado, conhecia quem é que vendia, quem é que construía, quem é que fazia, e de repente o mercado ganha uma escala que nos ultrapassa completamente. Porque as casas são vendidas, uma parte das casas que estão disponíveis para a venda são vendidas através de fundos imobiliários, através de processos meramente financeiros e muitas vezes não são utilizadas aqui para entrarem no processo especulativo para conseguirem rentabilizar mais e mais e mais e cada vez que são voltadas a ser vendidas valem mais e assim sucessivamente. E ainda por cima, isto faz naturalmente subir preços, mas faz subir preços sobretudo porque a nossa capacidade aquisitiva é baixa, porque se os rendimentos em Portugal tivessem acompanhado o custo das habitações, a gente não estava tão mal. A Espanha está menos mal do que nós. Porquê? Porque os rendimentos na Espanha subiram mais do que subiram em Portugal. Aqui em Portugal a diferença, eu não tenho esse slide, mas a diferença entre a evolução do rendimento das famílias e a evolução do preço das habitações é crescente. Aliás, éramos em abril deste ano o pior país em termos de acesso à habitação em toda a União Europeia. O pior. Por causa disto, por causa deste diferencial. E, portanto, evidentemente que isto está a criar uma pressão enorme. Depois dizem-nos, mas isto é por falta de oferta, se houver mais oferta, a procura equilibra. Não tenhamos ilusões, por uma razão muito simples. A oferta de habitações, as habitações não passam a fronteira, não é? Estão cá. Estão cá e isto é um país pequenino e não se pode construir em todo lado. Portanto, são estas e as mais que se fizerem, é neste território, é uma coisa limitada. A oferta é sempre territorialmente limitada. A procura, com este processo de globalização, tornou-se virtualmente ilimitada. Agora eu pergunto, como é que a gente equilibra uma oferta limitada, até geograficamente, com uma procura ilimitada, se acham que o Estado não deve fazer nada e deve deixar o mercado trabalhar? Há aqui um contrassenso total e esta exortação apostólica é muito clara nessa matéria, já lá vamos. O Papa Leão XIV, eu vou ler o que ele escreveu. Ele cita o Papa Francisco e depois diz: é necessário, portanto, continuar a denunciar a ditadura de uma economia que mata, nós lembramos bem do Papa Francisco falar na economia que mata, e reconhecer que enquanto os lucros de poucos crescem exponencialmente, os da maioria situam-se cada vez mais longe do bem-estar daquela minoria feliz. Tal desequilíbrio provém de ideologias que defendem a autonomia absoluta dos mercados e a especulação financeira. E por isso negam o direito de controle dos Estados, encarregados de falar pela tutela do bem comum, instaura-se uma nova tirania invisível, às vezes virtual, que impõe de forma unilateral e implacável as suas leis e as suas regras. Eu devo dizer que a primeira pessoa que eu ouvi falar em teologia de mercado, nem sequer foi tirania, foi teologia de mercado, foi o Sr. Professor Adriano Moreira, que por acaso até foi presidente do CDS-PP, Democracia Cristã, mas era democrata cristão mesmo, e portanto chamou a coisa pelos nomes. E hoje há pouca gente que chama a coisa pelos nomes. O Papa Francisco também chamou bem pelos nomes, chamou ditadura de economia que mata e chamou tirania. E o Papa Leão XIV recorda estas frases para a gente não perder o rumo à conversa. E depois falam de pecado social. Eu não sei se lembram da Cantata da Paz da Sofia Melbrenner, acho que é a Cantata da Paz, que é um poema da Sofia Melbrenner, que foi muitas vezes cantado antes do 25 de Abril, e que a Sofia diz a uma certa altura: o nosso tempo é pecado organizado. Isto dizia ela nos anos 60. O nosso tempo é pecado organizado. Eu fez-me sempre muita impressão este verso. Pecado organizado. Ela estava-se a referir a guerras, estava-se a referir a Hiroshima, estava-se a referir a guerras. E acho que continuamos a viver em tempo de pecado organizado. O Papa dá-lhe nomes, vamos ver. Relativamente à dificuldade de acesso à habitação, quem é que está a sofrer mais? São os últimos a chegar. É muito importante perceberem isto, porque o problema da habitação é um problema muito grave no país, mas não é grave para toda a gente. É grave para os últimos a chegar, porque os que têm casa não têm o problema. E a casa, então, se já a tiver paga ou se a tiverem herdado, ainda menos têm. Portanto, quem é que tem o problema? Há uma parte de pessoas que estão a pagar à banca e podem ter o problema, e já tiveram, cada vez que mexe a taxa de juros e agora está a mexer outra vez, ficam mais precários,
Mas o grosso, que tem mesmo o problema de fundo, são os últimos a chegar. Portanto, são os jovens, que apanham a habitação cada vez mais cara, não têm emprego ou têm empregos precários, não conseguem pagar. São os imigrantes, que o professor depois irá falar. São os inquilinos que não tiveram contrato renovado e provavelmente têm amigos ou conhecidos a quem isso já aconteceu e que ficam completamente perdidos porque tinham contratos e tinham uma certa segurança no arrendamento, deixaram de ter e não conseguem pagar as casas no valor que elas têm hoje. São esta fatia de pessoas que são os que estão a passar pior e a ter mais dificuldade. Isto faz com que aumente a precariedade habitacional. Há cada vez mais pessoas e famílias sem casa, não só sem abrigo, mas sem casa mesmo, nas zonas com maior pressão demográfica, e há uma realidade que às vezes aparece nos jornais, mas não, na minha opinião, tem que se falar mais alto sobre ela. Estão a multiplicar-se os bairros precários na área metropolitana de Lisboa. É uma evidência. É uma evidência. Bairros de lata, sem ser de lata, semi-lata, meio cimento, meio lata, meio madeira, estão-se a multiplicar. Estes bairros estavam identificados, no levantamento feito pela Faculdade de Arquitetura, nos anos 90, andavam à volta entre aqueles que tinham comprado terreno e tinham construído clandestinamente e aqueles que estavam em terrenos que não lhes pertenciam, andava à volta de cerca de umas largas centenas, mais de 1000 bairros desse género. Nós hoje não sabemos quantos são. Há situações que estão a crescer de uma forma exponencial neste momento. A desigualdade habitacional, por isso, está a agravar-se. Há uma incapacidade de dar resposta à crise. Do meu ponto de vista, isto também é uma das razões que está por trás de a própria democracia estar em risco, porque isto mina a confiança das pessoas na democracia. Se a democracia não é capaz de resolver uma coisa tão simples como eu ter uma casa, para que é que serve a democracia? Isto mina a confiança na democracia. E o Papa Leão, o que é que nos diz nesta exortação? Diz o seguinte: o pecado social assume a forma de uma estrutura de pecado, esta palavra é bastante forte, na sociedade, fazendo frequentemente parte de uma mentalidade dominante que considera normal ou racional o que não passa de egoísmo e indiferença. Este fenómeno pode definir-se como alienação social. Isto é talvez das frases mais duras da exortação e eu chamo a atenção para ela porque na crise da habitação isto é evidente. Deste surto, esta imagem que estão a ver aqui deste bairro, que até nem parece assim uma coisa tão precária quanto isso, meus senhores, isto é o bairro da Pena Joia, em Almada, não sei se já não terá mais de 800 habitações, qual é a grande, inconcebível situação deste bairro? Este bairro está construído num terreno do Estado, e o Estado nunca fez nada para as pessoas que tinham um terreno onde podia ter feito alguma coisa, não fez. Isto começou a pouco e pouco a aparecer nas primeiras casas, não foram demolidas, não aconteceu nada e assim sucessivamente. E hoje vocês veem isto que está aqui, eu quase poderia dizer que é habitação modular, porque há já um sistema montado com blocos, com pessoas que ajudam a construir e estamos para lá já das 800 habitações, sem qualquer solução, sem qualquer resposta. Há já uma associação de moradores constituída, o IRU não atende, não responde, não diz nada e, portanto, isto é o que está a acontecer. Isto é um paradoxo, porque se o terreno é público, a primeira coisa a fazer tinha sido falar com estas pessoas e encontrar uma solução. Porquê é que não fizeram isso? Porquê é que não continuam a não fazer isso? Nós não vamos poder resolver problemas destes se não formos lá falar com as pessoas. É a primeira coisa a fazer. Tentar perceber o problema, tentar perceber as condicionantes, tentar perceber as oportunidades, o que é que se pode fazer e podem-se fazer muitas coisas, mas nunca sem passar por um diálogo e acompanhamento das pessoas. Só para terem um número, o INE estimou, desde 2021, portanto em 4 anos até 2024, em 3 anos até 2024, estimou um crescimento total de mais de 120 mil pessoas na área metropolitana de Lisboa e Lisboa registrou um aumento de 30 mil pessoas. Lisboa tinha vindo a perder população nos últimos censos e de repente mais 30 mil pessoas. Grande parte destas pessoas, naturalmente, são pessoas imigrantes, não é a camada jovem que está a vir para Lisboa, bem pelo contrário, está a ser expulsa, porque os preços são absolutamente inabordáveis e, portanto, é isto. E uma parte, e agora este aspecto que eu também queria que retivessem, uma parte substancial deste crescimento é mercado paralelo. E o que é o mercado paralelo? Quando o mercado não funciona, aparece o mercado paralelo. Portanto, há um mercado paralelo onde também há exploração e da grande. Só que é tudo à margem. E como é à margem ainda é mais difícil de controlar, porque não há declarações, não há contratos, não há pagamento de impostos, não há nada. As pessoas querem é a casa, ou já vamos ver também o quarto, o que seja.
Aquilo que eu queria chamar a vossa atenção também me toca, porque o Papa Leão XIV fala a uma certa altura da Madre Teresa de Calcutá e ela diz uma coisa muito bonita, já vamos ver. Aqui digo que a reconversão ou a regeneração de bairros informais tem que ser sempre completada com processos de realojamento que envolvam os moradores. Eu defendo isto há 50 anos e fiz muitos realojamentos quando era vereadora e quando era presidente de Cascais, mas tem que ser com as pessoas, não há outra maneira de fazer. E não é isto que nós estamos a ver à nossa volta. As câmaras fizeram estratégias locais de habitação, mas muitos destes bairros não estão nessas estratégias. No dia-a-dia, as câmaras e o Estado optam, muitas vezes, por erradicar, sem qualquer alternativa para os moradores. Eu chamo a isso uma palavra que eu inventei, urbanicídio. É urbanicídio, porque aquilo pode ser fraco, pode ser pobre, pode ser tudo o que vocês quiserem, mas é uma estrutura urbana onde as pessoas têm uma comunidade, onde há uma vizinhança, onde há um conjunto de pessoas que vive. E, portanto, quem faz uma cidade não são só as construções, são também a comunidade que lá está. É o que diz a Lei de Bases de Habitação. A comunidade também faz parte do habitat. E nós temos que proteger o habitat. Isto é urbanicídio quando não há alternativas. Quando a gente deita abaixo ou destrói porque temos uma alternativa, é uma coisa. E eu fiz muitas situações dessas. Agora dizer, não, agora vais para a Segurança Social e a Segurança Social dá 3 semanas numa pensão, homens para um lado, mulheres para o outro, e os bens ficam... Muitas vezes nem sequer levam os bens para lado nenhum. E numa sociedade que é tão crente no direito de propriedade, eu olho para esta imagem e pergunto assim, então este desgraçado não tinha direito a que lhe protegessem a sua pobre propriedade, que eram estes bens, um frigorífico e 3 ou 4 móveis e umas coisas partidas. Isso também é direito de propriedade. Porquê é que não é protegido? Porquê é que só é protegida a propriedade dos ricos e não é protegida a propriedade dos pobres? Mesmo essas casas que vão abaixo, as pessoas compraram os tijolos. Todo o dinheiro que têm é para comprar os tijolos, para comprar as chapas, para comprar agora uma cama ou um beliche ou uma coisa qualquer. Meu Deus, ficam sem nada. A lei o que diz é que se foi ilegal, não têm direito a nada. E, portanto, isto é iníquo e é perverso. E, portanto, o que é que diz o Papa Leão XIV? Eu gosto muito desta frase. Não, o cristão não pode considerar os pobres apenas como um problema social. Eles são uma questão familiar, pertencem aos nossos. Aos nossos. Então, a pergunta que eu faço é, será que podemos continuar a deixar os nossos para trás, que é o que estamos a fazer? O Papa Leão XIV lembra também a lição de Madre Teresa de Calcutá. Bem, não se trata de lá de levar Deus, nós temos é que o encontrar lá. Isto é muito bonito, dito por esta mulher. Não vamos levar nada, nem vamos levar caridade, nem vamos levar nada. Nós temos é que ir à descoberta daquilo que andamos à procura, pelo menos que preencha os vazios que temos dentro de nós. E isso encontra-se quando se vai à procura dos mais pobres, encontra-se, e Madre Teresa deu esse testemunho com a sua vida. Eu estou quase a acabar. Lembrar-vos, como há bocadinho vos disse, a pobreza é um combate em várias frentes, multidimensional. Este esquema que eu tenho aqui é um esquema já dos anos 80, mas serve perfeitamente, que mostra, o Ruto da Costa trabalhou muito estas coisas, mostra que a pobreza é pluridimensional. Isto que está aqui no meio, este círculo diz EAF, significa a economia do agregado familiar. Se em todas as dimensões a pessoa perder capacidades, se em todas as dimensões for perdendo capacidades, chega a um ponto que entra na pobreza absoluta e depois para sair de lá é muito difícil. Muito difícil. Mas isto é muito interessante, porque os eixos são, cada uma destas diâmetros, se quiserem, deste círculo, junta duas coisas, por exemplo, o espaço vital, a casa, com o tempo livre disponível. É muito interessante isto, porque às vezes faz-se um realojamento, um bairro que morava muito perto do centro, ou muito perto das escolas, ou muito perto de onde as pessoas trabalhavam, e vai para outro sítio longíssimo. As pessoas têm uma casa, mas não têm transporte, ou têm um transporte que demora 2 vezes mais tempo, e, portanto, podem ganhar espaço, vão perder tempo. E isto tem que ser equilibrado. A mesma coisa na rede das redes informais e direitos fundamentais. As pessoas que vivem em condições de maior exclusão, quem as suporta são as vizinhanças, os amigos, o grupo solidário, os vizinhos, muitas vezes, os vizinhos tomam conta dos filhos uns dos outros e tudo mais, e são fundamentais. Se desmantelamos a comunidade, estamos a tirar uma dimensão importantíssima de apoio dessa comunidade e, portanto, estamos a violar os seus direitos fundamentais. Podia haver as outras coisas, mas só para vos falar destas e lembrar, e o Papa Leão XIV, já quase no fim da exortação, lembra que é preciso voltar à parábola do bom samaritano, porque, no fundo, é para perguntar quem são os nossos, não é? Os nossos são, não é o bom samaritano, está a ajudar não os dele, está a ajudar os outros. E, no fundo, é isto que nos quer transmitir, mas depois a conclusão que ele tira na encíclica é muito bonita, diz quer através do vosso trabalho, quer através do vosso empenho em mudar as estruturas sociais injustas, quer através daquele gesto de ajuda simples, que você referiu, no fundo, é a esmola,
mas é um gesto muito pessoal e próximo. Será possível que aquele pobre sinta serem para ele as palavras de Jesus: eu te amei, dilexit te. E é esta frase direta, ser capaz de dizer à pessoa que estamos a gostar dela, não nós, mas alguém que nos manda, estamos a gostar da pessoa. E eu tenho angariado amizades absolutamente inacreditáveis ao trabalhar com pessoas destes bairros, porque eles são incríveis, têm uma capacidade, uma generosidade como eu nunca vi. Mesmo que seja uma barraca, cabe sempre mais um. Quantas vezes eu vi isso? Quantas vezes eu vi isso? E depois vem a técnica da Câmara a dizer: não pode, porque aqui já não podem estar mais pessoas. Mas veio de agora de São Tomé ou da Guiné, o meu primo, então não vai ficar na rua, não vai, vem cá para casa, ponto. E, portanto, isto são lições incríveis que quem não estiver atento perde. E eu estou a chamar para os mais pobres dos mais pobres. Não estou a não chamar a atenção para toda a gente, nem para a classe média que também está muito aflita, mas tem outros apoios, ou enfim, tem outras capacidades. Quem está mesmo em pior situação é esta camada mais pobre e, portanto, no fundo, o que o Papa nos pede é que transformemos em atos e em gestos a lição de amor a que ele nos chama. E é por isso que a exortação se chama Dilexit Te. A do Papa Francisco era Dilexit Nos, a encíclica. Esta é Dilexit Te, é direta, pessoal. Evidentemente que isto é apenas para exemplificar naquele esquema das dimensões da pobreza. Nós podemos fazer coisas negativas ou coisas positivas. Este boneco mostra, de certa maneira, por exemplo, no espaço vital, o que é negativo. Dentro do boneco está aqui em baixo à esquerda, pessoas sem abrigo, migrações forçadas, custo da habitação em mau estado, precária, sem serviços, sobrelotação e despejo. Tudo isto é mau, é perder dimensão, perder capacidade na dimensão do espaço vital. Do lado do tempo livre, tempo excessivo em transportes, tempo excessivo em travessas domésticas, horários sobrecarregados. Isto é o que as pessoas que trabalham da camada mais pobre, o problema delas é este, é porque não têm tempo para dormir, é que não dormem mesmo. Vocês se apanharem um comboio na linha de Sintra para vir para Lisboa às 5 ou às 6 da manhã, aquela gente vem toda a dormir, porque pronto, tem horários sobrecarregados. E isso também é uma dimensão fundamental do desenvolvimento pessoal e, portanto, é uma dimensão da pobreza se isto se agrava. Coisas positivas nestas duas coisas, obviamente, do ponto de vista do tempo: conciliação de tarefas, proximidade de casa, escola, emprego, horários de trabalho flexíveis e bons transportes públicos. É tudo muito bonito de dizer, é muito bonito de dizer, é mais difícil de fazer, mas é nesta direção que temos que ir. No lado do espaço vital, programas públicos de realojamento que não temos. O último programa público de realojamento que tivemos foi em 1991, do professor Cavaco Silva, que foi o programa especial de realojamento, para acabar com as barracas em Lisboa e no Porto. Não voltou a haver nenhum. Agora temos um PRR com milhares de milhões de euros, mas não estão a ser utilizados para realojamento, estão a ser utilizados para fazer outras coisas, nomeadamente a reabilitação de habitações. Falam-nos todos os dias mais 26 mil habitações, vão aparecer com o PRR, já não são tantas, são menos, não importa, mas vão aparecer. Mas não são mais, nem são novas, são habitações que já existiam e que não tinham manutenção e o dinheiro está a ser utilizado para manter bairros sociais. É bom que os bairros sociais também precisam de ser mantidos, mas lá está. Porquê é que não dizem as coisas como elas são? O dinheiro está a ser utilizado para reabilitar bairros sociais, ninguém vai contra isso, mas não são novas casas. Portanto, não vai ajudar muito, não são programas de realojamento. Enfim, estou a simplificar e queria só o alerta final do Papa Francisco contra o risco dos discursos vazios. É muito frequente nos debates, nas reuniões que a gente faz, a uma certa altura estamos todos a dizer coisas muito bonitas, mas isto, se não for passado a atos e a gestos, não é vivo, e no caso da Igreja isto é mesmo uma obrigação. Como diz o Papa, qualquer comunidade da Igreja, na medida em que pretender subsistir tranquila, sem se ocupar criativamente, nem cooperar de forma eficaz, para que os pobres vivam com dignidade e haja a inclusão de todos, correrá também o risco da sua dissolução, mesmo que falte temas sociais ou critique os governos. Facilmente, diz o Papa, acabará submersa pelo mundanismo espiritual, dissimulada em práticas religiosas, reuniões infecundas ou discursos vazios. Isto são palavras muito duras, mas acho que elas são dirigidas a todos e, portanto, a gente tem que ter a humildade de as ouvir, porque precisamos de as ouvir. E termino dizendo que temos muito para aprender. O Papa Leão XIV teve uma grande experiência de vida, sobretudo na América Latina, e, portanto, eu acho que ele sabe muito bem do que fala quando nos exorta a aprender com os pobres. Esta também é uma grande lição. Nós não vamos ensinar nada com os pobres, nós temos é que aprender com eles. E as frases dele são muito bonitas. Crescidos em extrema precariedade, aprendendo a sobreviver nas condições mais adversas,
confiando em Deus com a certeza que mais ninguém os leva a sério, ajudando-se mutuamente nos momentos mais sombrios, os pobres aprenderam muitas coisas que guardam no mistério dos seus corações. Aqueles de entre nós que não fizeram experiências semelhantes de viver à margem, certamente têm muito a receber da fonte de sabedoria que é a experiência dos pobres. Só comparando as nossas queixas com os seus sofrimentos e privações, é possível receber uma repreensão que nos convida a simplificar a vida. Eu acho que isto é definitivo. Este boneco que eu tenho aqui ao lado é um boneco que eu gosto muito de mostrar, porque no fundo, para mim, simboliza a ideia que mesmo nas situações mais precárias é sempre possível humanizar, é sempre possível melhorar, é sempre possível fazer algo mais. E aqui, de certa maneira, isto mostra que as relações de vizinhança podem ajudar a segurar os prédios e assegurar as dificuldades. E o que tem em baixo este autocolante colado, estávamos numa sessão qualquer, numa história nos bairros, e estava-se a falar de que era preciso fazer e que era preciso mudar e não sei o quê, e depois pediu-se às pessoas, aqueles que agora pões um papelinho, está ali um painel, vai pôr um papelinho, o que é que gostaste mais da sessão? E houve uma pessoa que disse, está a mudar. Claro que está a mudar, eu estou aqui. Talvez esta seja a palavra que eu vos deixo. Jesus está aqui connosco, para aqueles que creem, e para todos, estamos aqui. Obrigada. Vou deixar a concentração. Muitíssimo obrigada, Helena Roseta, por esta leitura tão rica, tão informada e que nos interpela tanto, de facto. Esperemos que esta não seja mais uma reunião infecunda, como aquelas que o Papa estava a relembrar numa das citações que fez. E agora passo a palavra ao João, que muitas das pessoas de que falou certamente são dos imigrantes não ricos que chegam a Portugal. A exortação no parágrafo 74 lembrava que milhões de europeus, incluindo portugueses, desde o século XIX emigraram para muitos sítios e ainda hoje, como sabemos, muitos portugueses emigram para fora em busca de melhores condições de vida. Ora, a pergunta também é, então, porquê este sobressalto perante quem procura Portugal para ter melhores condições de vida? E como explicar a crescente discriminação de pessoas tão vulneráveis, não apenas na lei da nacionalidade, não é? Que acabou de ser aprovada e em que o ministro Leitão Amaro diz esta coisa inacreditável, que Portugal hoje ficou mais Portugal, significa que não percebe nada, precisa de uma lição de história para perceber um bocadinho melhor. Portugal é um país de imigrantes desde o início da nacionalidade, mas enfim, mas também por muitos cristãos, ou que se dizem que são cristãos, como sabemos, não é? Que na praça pública se fazem cartazes inacreditáveis como isto não é Bangladesh e outras coisas piores. Portanto, João, como é que lendo e tendo novamente presente isto, da exortação das causas estruturais da pobreza, etc., como é que um especialista, um sociólogo das migrações, pode partilhar connosco algo que nos interpela e que também nos ajude a pensar como é que nós, cristãos, podemos no futuro fazer algo de melhor? Muito bem, não é fácil agora falar depois de uma apresentação tão bem feita como a da arquiteta Helena Roseta. Não tenho nada estruturado para vos contar. Vou tentar começar por responder a esta questão direta. Hoje, por primeiro acaso, vem um artigo na nossa imprensa de uma colega nossa da Universidade de Lisboa, que diz que quando se fala agora da imigração em Portugal, ela sente vergonha, sobretudo quando está com colegas estrangeiros, porque até há não muitos anos, quando se falava das migrações em Portugal, da política em relação a estrangeiros em Portugal era considerado um caso de estudo, um caso exemplar. Ainda há pouco tempo foi lançado um estudo comparativo sobre a integração de migrantes, onde Portugal, durante muito tempo, era o segundo melhor país do mundo em políticas de integração de imigrantes, a seguir à Suécia, muito à frente de muitos outros países. Tivemos políticas de integração de migrantes magníficas. Há bocadinho eu dei-vos já avancei um bocadinho com a ideia que parte disto se deve à Igreja Católica, e deve-se
porque à frente das políticas de imigração e de integração de imigrantes em Portugal estiveram altos comissários da imigração, muitos deles profundamente católicos, e eles não vou agora citar nomes, mas são vários, e fizeram claramente a diferença. A Igreja Católica esteve no terreno desde o final dos anos 70, princípio dos anos 80, na luta pela defesa dos direitos dos imigrantes, juntamente com as associações de imigrantes, sindicatos, etc. A nossa política foi muito progressiva até há relativamente poucos anos. Tínhamos uma lei de nacionalidade generosa, uma lei de imigração generosa. Pronto, de facto, a coisa nos últimos 5, 6 anos, depois da pandemia, virou. De facto, a situação alterou-se em matéria de números. Eu diria que não há uma alteração tão profunda como parece, porque a alteração já vinha de trás, mas digamos que a precipitação dos acontecimentos nos últimos anos levou a que, de repente, a nossa percepção da ameaça da imigração se tornasse muito mais intensa. Portanto, esses cartazes infames, pronto, que aparecem para aí nas ruas a dizer certas coisas. Eu sou um cientista, não é suposto estar a adjetivar as coisas, mas agora falo como cidadão. Esses cartazes acabam por ter alguma explicação, pronto, e nós, enquanto cientistas, somos obrigados a tentar explicar as coisas. A percepção de que alguma coisa já não corria bem já existia antes. Esta percepção já existe em muitos países europeus mais ricos do que nós. Portanto, a discriminação, a xenofobia, o sentimento da ameaça perante o estrangeiro está por todo o lado nos países mais a norte. Portanto, nós éramos uma feliz exceção, deixámos de o ser. Portanto, tudo já andava por aqui. Os últimos anos precipitaram, digamos assim, as mudanças. Parte da resposta à pergunta foi dada pela arquiteta Helena Roseta. Isto é, quando as pessoas começam a sentir que têm a sua habitação ameaçada, a população toda, quando as pessoas começam a perceber que os transportes estão apinhados e demoram horas a chegar ao seu trabalho, quando as pessoas querem ir ao hospital e vêm não sei quantas pessoas para ser atendidas e algumas delas um bocadinho diferentes de nós, quando as pessoas acabam por ser encostadas ou à pobreza relativa, ou às vezes à pobreza absoluta, quando as carências habitacionais são grandes, quando o Serviço Nacional de Saúde presta o serviço que presta, o que acontece é que nós começamos a sentir que enfim, começamos a querer encontrar os culpados desta coisa toda, e o culpado, digamos que o culpado mais fácil, o bode expiatório mais fácil, é sempre aquele que está connosco e que, enfim, luta pelo mesmo espaço que nós. As pessoas não se zangam com quem reside em condomínios de luxo, não se zangam com quem vai a hospitais privados, zangam-se com quem partilha os comboios com elas, a feira do Serviço Nacional de Saúde com elas, e essas pessoas são os estrangeiros. Ora bem, a relação que as populações têm com os estrangeiros varia muito com a conjuntura que se vive. Quando nós vivemos conjunturas de expansão e de riqueza e não sei o que mais, o estrangeiro não faz muita diferença, até é muito bem-vindo, porque muitas vezes o estrangeiro vai fazer aquilo que nós não queremos fazer e vem ocupar os espaços que nós deixamos vazios. Enfim, para não ir mais longe, a Ângela falava há bocadinho quando os portugueses foram em massa nos anos 60 para a França. Os portugueses, quando vão nos anos 60 para a França, são estrangeiros, somos mais escuros que eles, bastante mais morenos, temos hábitos diferentes deles. Portanto, nós éramos estrangeiros em França, éramos analfabetos, éramos iletrados. Ainda hoje o estereótipo do português em França não é a coisa mais famosa do mundo. Agora, fomos estrangeiros que foram facilmente absorvidos porque havia habitação para todos, emprego para todos, riqueza para todos, estado social para todos. Pronto, e os portugueses foram para lá fazer aquilo que os franceses não queriam. Portanto, digamos que não houve competição direta com os nativos. Ora, quando o ciclo não é de expansão, mas é de recessão, quando nós sentimos mais insegurança do que segurança, quando nós sentimos incerteza em relação a tudo, o estrangeiro passa a não ser visto com tão bons olhos. Pronto. E nós, neste momento, viramos nós. E agora não falo apenas dos que colocaram os cartazes e dos que votam no partido dos cartazes. Eu acho que há um sentimento disseminado de ameaça que nos faz virarmos contra aqueles que nós achamos que nos tiram aquilo que nós achamos que temos direito.
Portanto, nesse sentido, nós estamos a fazer exatamente aquilo que o contrário que o Papa nos diz para fazer. Em vez de amar o outro, nós odiamos o outro. Pronto, isto é uma reação muito humana, pronto, é um pecado, mas não deixa de ser uma reação explicável. Pronto, nós viramos contra aquele que tira aquilo que nós achamos que temos direito. Agora, antes de avançar, o ponto seguinte que eu queria falar, agora tentando estruturar também um bocadinho a minha conversa, é que, apesar de tudo, os migrantes são seres enfim, que nós estamos agora a discriminar em grande parte, estamos a diabolizar em algum sentido, queremos expulsar assim que for possível, tanto que criámos políticas que neste momento nos envergonham. Pronto, nós que tínhamos orgulho das políticas que fazíamos, hoje sentimos alguma vergonha das políticas que fazemos. Agora, apesar disto, o migrante não pode ser visto como um ser tão uniforme, nem a migração pode ser vista como uma coisa simples. Deixem-me regressar a algo que eu tinha dito há bocadinho. Nós, enfim, quando diabolizamos agora os migrantes e queremos expulsar os migrantes e não sei o que mais, estamos a esquecer de algumas coisas. Uma é que a migração, os migrantes são muito diversos, são muito variados e nós não estamos a virar-nos contra todos os migrantes, estamos a virar-nos apenas contra aqueles mais fracos, mais vulneráveis, o que também não diz muito bem de nós próprios. Nenhum de nós se está a virar contra os migrantes ricos, que falávamos há bocadinho, que criam também um problema na habitação. Nenhum de nós está a virar contra os expatriados das empresas multinacionais, nenhum de nós se vira contra os estudantes estrangeiros, quer dizer, alguns estudantes estrangeiros criam problemas. Nós acabamos por nos virar contra os mais vulneráveis. Não nos devemos esquecer que os migrantes não são uma entidade homogénea, não são todos pobres. Há muitas categorias de migrantes e nós, quando estamos a olhar para este universo, devemos destacar as várias categorias e tentar perceber aqueles que nos incomodam, aqueles que nós esquecemos, os que são mais invisíveis do que outros. Digamos que nós não estamos a virar contra todos, estamos a pegar apenas num segmento, que é o mais vulnerável, o mais fraco, os que disputam connosco, com os mais pobres de nós, os recursos a que temos direito. Agora, há outro ponto que nós costumamos esquecer. O ponto que costumamos esquecer é que, e como também dizia a Ângela, a migração é algo que faz parte da vida. Nós, os portugueses, estivemos muito envolvidos em muitos processos desses. Quanto mais não seja por respeito pelo nosso passado, devíamos ter algum respeito por quem faz o mesmo que nós fazemos hoje. Os migrantes têm digamos que têm uma particularidade, mesmo quando nós olhamos para os migrantes pobres. Os migrantes pobres têm a particularidade de terem sido pobres que querem ativamente sair da pobreza. Pronto, o que é um mérito que não acontece a todos e que nem todos os pobres podem aceitar este epípeto. Um dos cartazes que anda para aí na rua é dizer que os imigrantes não podem viver dos nossos subsídios. Eles não querem viver dos nossos subsídios. Uma das realidades que às vezes é difícil de explicar na migração é que nem toda a gente que é pobre migra. Há muita gente que é pobre, pobreza absoluta, nos continentes mais pobres do mundo, e há muita gente que não migra. Os migrantes são aqueles que fazem o possível, acreditam numa possibilidade, fazem seu um objetivo, inventam uma América. Nós também inventámos a nossa América quando fomos para o Brasil, inventam a França deles e fazem tudo o possível para construir uma nova vida. Portanto, os migrantes são os seres mais empreendedores e a quem nós devemos reconhecer mérito na construção da sua própria vida. Eles não querem viver de subsídios, absolutamente. Se quisessem, tinham ficado onde estavam. A maior parte deles quer fazer uma vida. Pronto, teve o azar de vir parar com um país com problemas de habitação e de insegurança e de Serviço Nacional de Saúde, pronto, e é isso que faz com que as coisas todas choquem. Agora, devemos reconhecer-lhes, quando falamos com eles, a sua capacidade de ação. Há um pormenor na exortação que eu achei interessante, foi quando se falou dos pobres como sujeitos. Mesmo os mais pobres dos pobres, da pobreza absoluta e da pobreza relativa, são capazes de invenção, ação, criação, objetivos. Os migrantes, mesmo os migrantes pobres,
são os mais ativos deles todos, que foram aqueles que desafiaram tudo, pagaram fortunas para tentar recriar a sua vida e até voltar para o seu país de origem um dia mais tarde. Este mérito deve-lhes ser reconhecido, digamos que este benefício deve-lhes ser dado. Eles não vieram para o nosso país para ocupar os nossos lugares e viver os nossos subsídios, eles vieram para refazer a sua vida e muitas vezes para voltar para trás, como muitos portugueses quiseram fazer. Houve muitos portugueses que foram para o Brasil, foram para a França e muitos voltaram para trás. Como é que se pode, e vou os meus últimos minutos, porque também já estou aqui a exceder o meu tempo, como é que podemos lutar contra isto? Pronto, e agora também utilizando o apelo do Papa, quando nos fala da necessidade de procurar a justiça social, tentar remediar as causas da pobreza, neste caso tentar impedir a realidade da pobreza entre os migrantes, como é que podemos combater isto? É muito complicado porque tentamos perceber como é que se lutar contra o problema da habitação e percebemos que é uma luta de décadas e que não está resolvida. Ontem ou hoje o nosso Presidente da República dizia que sente vergonha porque desde que começou o seu mandato ele queria acabar com a pobreza, não acabou. Portanto, nós não conseguimos acabar com a pobreza, não conseguimos acabar com o problema da habitação, não conseguimos acabar com o problema do Serviço Nacional da Saúde. Portanto, como é que nós conseguimos acabar com o problema da discriminação contra os migrantes? A solução mais parva é não deixar entrar ninguém. Pronto, se por alguma razão agora nós decidíssemos fechar a fronteira, pronto, nós, pelo menos eles não os víamos. Agora, isto é um erro absurdo, porque, e agora aproveitando para falar aqui um bocadinho daquele livro que a Ângela falava há bocadinho, do exercício prospectivo que nós fizemos em relação à necessidade de migrantes. Os migrantes são, e agora falo, o que eu vou dizer agora é pura razão, zero emoção. Nós precisamos muito que venham muitos migrantes para Portugal. Pronto, eu sei que emocionalmente ninguém concorda comigo, porque nós achamos que isto está cheio, que já há demasiados imigrantes. Não há demasiados imigrantes, a população portuguesa está em declínio, a população portuguesa está em envelhecimento acelerado e as populações em declínio, em envelhecimento, em que as pessoas precisam de pensões de reforma e já não descontam, precisam de alguém que trabalhe, alguém que faça aquilo que nós não queremos fazer, alguém que desconte para a segurança social e alguém que cuide de nós. Pronto, e uma das áreas profissionais de futuro é o cuidado aos idosos. E tomáramos muitos de nós, os que vamos ficando menos novos, tomáramos muitos de nós ter algum estrangeiro que tenha paciência para nós nos próximos anos de vida. Portanto, precisamos absolutamente de imigrantes. Portanto, quando nós deixamos a emoção vir à flor da pele, até concordamos um bocadinho com aqueles partidos um bocado xenófobos e até dizemos que há demasiada gente em alguns países e que não queremos mais e que isto não é esses países todos, eu diria que não estamos a pensar bem. Pronto, se nós quisermos pensar bem, se nós quisermos que o que nós andamos a estudar, o que alguns de nós andam a estudar, sirva para alguma coisa, é para tentar meter alguma água na fervura, dizer, calma, pronto, é verdade que há imensos problemas, é verdade que quando nós estamos todos a ferver dentro do mesmo caldeirão, nos viramos e nos acotovelamos uns contra os outros, e o estrangeiro é o alvo mais fácil, porque é diferente de nós, não tem a nossa nacionalidade, é o mais vulnerável, é aquele que nós podemos expulsar, portanto, é normal que nós nos viremos contra eles, mas tenhamos calma, o fim do mundo não é para amanhã, e pensando com alguma racionalidade, nós faremos bem em tentar melhorar as nossas políticas públicas de apoio aos imigrantes. Naturalmente temos que satisfazer as opiniões públicas e temos que alterar as leis que se calhar eram talvez demasiado generosas. Agora não temos era que passar por o polo oposto, que é tornar Portugal um país com um muro à sua volta. Isso não resolve o problema da habitação, não resolve o problema do Serviço Nacional de Saúde, não resolve o problema do nosso envelhecimento, vai a criar-nos ainda mais problemas. Eu não gostava de ser governante nesta altura. Os governantes, para além de terem que resolver todos os outros problemas, têm também que resolver este problema das migrações. O problema das migrações é um problema que mexe muito com as nossas emoções, todos nós temos sentimentos em relação aos estrangeiros. Não nos viramos contra o estrangeiro rico, viramos contra o estrangeiro pobre, mas esse problema tem que ser tratado
com muito cuidado. Temos que ter políticas que permitam a entrada controlada de pessoas. Precisamos das pessoas para fazerem o que nós não queremos mesmo fazer e que, à medida que vamos envelhecendo, iremos fazer cada vez menos. Portanto, temos que manter uma entrada controlada. Temos que criar condições para que quem entre possa trazer a sua família, o que é um garante da sua integração futura e da sua civilidade futura. Portanto, deixar entrar só pessoas sem família e não os deixar trazer a sua família não resolve problema nenhum, vai multiplicar os problemas. Portanto, políticas públicas inteligentes na área de imigração, como tivemos tantos anos, nos últimos 20 anos, fomos um orgulho mundial em matéria de políticas de imigração, eu diria que é urgente voltarmos a essas políticas, e eu confesso, não sendo católico, sinto a falta dos católicos. Sinto a falta os católicos foram muito ativos no terreno da luta pelos direitos dos imigrantes, muito ativos, muito vocais. A luta pelos direitos dos imigrantes, como eu vos disse, começou nos anos 80, nos anos 80 do século XX, quando nós percebemos que éramos também um país de acolhimento, aí é que começam a luta pelas entradas. Naturalmente, aí a imigração estava muito concentrada nos países africanos de língua portuguesa e nos brasileiros. E os primeiros movimentos foi a favor dos direitos dos migrantes que falam português, o que era uma luta mais fácil, porque não eram estrangeiros completamente estrangeiros, falavam a nossa língua. Hoje os estrangeiros são mais estrangeiros, hoje os estrangeiros são mais diferentes, mais estranhos. Hoje é um bocadinho mais difícil travar essa luta. Agora, é urgente travar essa luta e é urgente que voltemos a reunir as forças, e eu diria que aí a Igreja Católica tem um papel a desempenhar. O papel que ela desempenhou foi em articulação com o Governo. Pronto, infelizmente, acabaram os altos comissariados para a imigração, que eram locais exemplares de criação de políticas públicas exemplares. Não temos mais alto comissário para a imigração, tivemos durante muitos anos e fizeram um trabalho ótimo. Não temos essa figura, temos umas figuras que ninguém sabe muito bem o que é que podem fazer. Portanto, do ponto de vista da estrutura governamental, a solução não é fácil, mas precisamos de reunir as vozes que foram reunidas há uns anos para tentar, de uma forma, por um lado mais racional, água na fervura, por outro lado mais emocional, vamos amar os estrangeiros, criar aqui condições para que se consiga reverter a atmosfera inquinada e enfim, vergonhosa que conseguimos criar um bocado em Portugal. Acho que ninguém se sente bem com um país onde se sente a discriminação e o ódio nas ruas. Não é bom para nós, não é bom para ninguém, é mau para todos. Muito obrigada. Nós ainda queremos abrir um período de questões, mas eu não consigo resistir a colocar uma última questão aos dois. Isto é, primeiro ambos falaram desta importância de políticas inteligentes, não é? Políticas inteligentes na habitação, políticas inteligentes em relação à imigração. Claramente eram maneiras de intervir nestas causas estruturais da pobreza e, portanto, nós católicos, não sei se são todos os católicos que estão aqui, não são todos, mas de qualquer modo, enquanto comunidade de católicos, claramente seremos defensores disto porque precisamente queremos, na medida do possível, que a pobreza acabe de uma vez por todas, e sem isso não vamos conseguir. E, portanto, a minha última pergunta era um repto, porque ambos também falaram da importância da Igreja Católica e dos católicos em conseguir fazer coisas melhores ou a ajudar a fazer e a pensar coisas melhores. João, começava por ti agora. Sim, porque eu sei que a Helena depois tem uma coisa especial para responder a esta questão. O que é que, olhando assim de fora, novamente, já disseste várias coisas sobre a Igreja Católica em relação às migrações, em particular. Se tens alguma sugestão mais concreta, e pensando também nisto que há bocadinho falaste, dos líderes populares, não é que nós sejamos líderes populares, mas nesse papel importante dos líderes populares para alertar, sensibilizar, etc., como é que nós, nas nossas diferentes escalas, nos nossos diferentes lugares, podemos
Tens alguma sugestão? Sim, quer dizer, o Papa tem uma sugestão, que foi a sugestão que deu na exortação. Eu não iria tão longe, sou bastante mais modesto do que... Não me atrevo a isso. Mas eu já comecei também a responder à pergunta há pouco quando falei. Eu diria que a primeira sugestão para todos os cidadãos, para todos os católicos, em cada um de nós, é tentar não apenas ter mais respeito pelo estrangeiro, mais respeito pelo estrangeiro que está corajosamente e a enfrentar uma série de obstáculos a tentar melhorar a sua vida, respeitemo-lo, não quer dizer que o amemos, respeitemo-lo. Mas para além do amor e do respeito, acho que é importante também lutar pela verdade. Porque é assim, eu não falei muito deste ponto, mas o terreno das migrações está cheio de mitos. Aliás, um dos autores e dos livros mais traduzidos e mais citados em Portugal ultimamente é um autor que já não me recordo como é que se chamou o livro, foi publicado há pouco tempo em Portugal, não interessa. Pronto, mas é um livro onde exatamente ele tenta desmistificar os muitos mitos da imigração. A imigração está cheia de mitos. A ideia que os estrangeiros vêm tirar os nossos subsídios é errado. A ideia que os estrangeiros vêm tirar o emprego aos nacionais, na maior parte dos casos, é errado. A ideia de que Portugal está cheio de imigrantes estrangeiros é errado, não estamos cheios, que havia muito mais. Eu costumo dar o exemplo que se há um país do mundo que devia estar zangado com os imigrantes porque tem migrantes a mais, é o Luxemburgo. O Luxemburgo, que é um país super tranquilo, metade da população do Luxemburgo não é luxemburguesa. E da metade que não é luxemburguesa, a metade de portugueses. Pronto. E, no entanto, aquilo não se passa nada. Ora, eles têm mais de 50% da população do Luxemburgo não é de origem luxemburguesa. Isto significa que o Luxemburgo seja inviável? Não, é tranquilo, eles vivem bem, não se passa nada. Portanto, digamos que nós pelo menos até podemos subir até ao Luxemburgo, até 50%. Estamos muito longe de 50%. Dizer que os países estão cheios de imigrantes é errado. Há muitas ideias erradas em torno da imigração. Eles vêm tirar o emprego, vêm tirar os subsídios, enfim, há muitos. Eu diria que um primeiro exercício é tentarmos não ir na mentira fácil e tentar, em conversas com os outros, em conversa com a família, por exemplo, um mito frequente, eles estão a alterar a identidade portuguesa e a religião portuguesa. Não estão a alterar a identidade, nem estão a alterar a religião dominante em Portugal. Não, até que isso aconteça vão passar muitos séculos. Nas nossas conversas diárias não se deixa ir pelas redes sociais, pelas ideias fáceis. Tentem pensar sempre um bocadinho, tentem procurar onde é que está a verdade dos factos, tentem desmistificar isso. E depois, naturalmente, falem com os governantes e tentem que os governantes façam políticas um pouco mais inteligentes, porque neste momento a política não é inteligente. O que está a fazer com a lei de nacionalidade, o que está a fazer com a lei dos estrangeiros, não é inteligente. É ir atrás de mitos, é ir atrás de ódios, é tentar satisfazer líderes mais populistas, não é resolver coisa nenhuma. Obrigada. Portanto, no fundo, temos de ser um bocadinho mais vocais, não é assim? E acho que a Helena Roseta, a propósito disso, tem uma proposta vocal. Eu tenho que passar o último slide, é só um slide, mas aqui eu vou precisar da vossa ajuda. Pelo menos da Ângela, que eu sei que ela pode ajudar. Mas preciso do slide. Isto é assim, eu sou de uma família muito grande. A minha mãe punha-nos sempre a cantar. Quando a gente se junta, cantamos. Quando a gente faz qualquer coisa, cantamos. Eu, quando tenho que ir fazer um trabalho com o bairro, acabo sempre a ir comer com eles, também cantamos. Portanto, cantemos. E aquilo que eu queria cantar é uma coisa que aprendi há muitos anos, com o Padre Orlando, não sei se lembra do velho Padre Orlando, depois foi cônego aqui em Lisboa, foi nosso assistente na altura na JECA, ainda antes do 25 de Abril, ensinou-nos muita coisa. E ensinou uma coisa que eu hoje descobri na internet, que se chama Balada da Caridade. Eu nem sabia que aquilo tinha nome. Mas, portanto, queria passar o slide, isto já está a mostrar. Tem uma letra que eu queria cantar com aqueles que souberem. Aqueles que não souberem, ouvem, mas de qualquer maneira isto é bonito e diz tudo o que eu queria dizer. Para mim, a chuva no telhado é cantiga de ninar, mas o pobre meu irmão
Para ele a chuva fria vai entrando em seu barraco e faz lama pelo chão. Como posso ter sono sossegado se no dia em que passou os meus braços eu cruzei? Como posso ser feliz se ao pobre meu irmão eu fechei meu coração? Meu amor eu recusei. Vamos repetir esta. Como posso ser feliz se ao pobre meu irmão eu fechei meu coração? Meu amor eu recusei. Para mim o vento que assobia é noturna melodia, mas o pobre meu irmão ouve o vento angustiado, pois o vento esse malvado lhe destrói o barracão. Como posso ter sono sossegado se no dia em que passou os meus braços eu cruzei? Como posso ser feliz se ao pobre meu irmão eu fechei meu coração? Meu amor eu recusei. Outra vez. Como posso ser feliz se ao pobre meu irmão eu fechei meu coração? Meu amor eu recusei. Obrigada. Ora, já são quase 8 horas, mas nós também começámos um bocadinho mais tarde, portanto temos agora um pequeno período de questões. Eu agradecia que fossem questões sucintas, portanto eu queria que fossem mesmo questões e não às vezes nós também queremos fazer comentários, mas realmente não temos muito tempo para isso, portanto haveria aqui este pequeno período de questões. Eu pedia, enfim, sugeria que há ali uma já atrás, Joaquim. Eu vou reunir tipo 3 questões e depois passo aqui à mesa para responder. Olá, boa noite. Eu não conhecia estas conversas da Capela do Rato, não conhecia a Capela do Rato, gostei muito, obrigado. Queria fazer um repto também, que é o seguinte: se a Capela do Rato não estaria disposta, porque a nível mediático está tudo muito confuso e muito pobre, e há questões que não passam e são aumentadas, o número do imigrante. Se a Capela do Rato não queria ir a outros sítios que não a Capela do Rato, a bairros sociais, não falar só para a Capela do Rato, para outras pessoas que precisam destas palavras que não se vê nas televisões, infelizmente, e nem nos jornais. É isto. Ok, portanto, a questão, eu queria falar o seguinte: a habitação social eu acho que é fundamental, porque realmente a privada, tanto a do mercado, é inacessível a muita gente, e aos pobres em especial. No caso da Força Aérea, por exemplo, em Beja, por exemplo, há um bairro dos alemães e tal, o que é que acontece? Os solteiros dormem na camarata, ou no quarto, nos quartos. Os casados com filhos, então, têm direito a uma habitação, portanto, um T4, um T5 e tal, o que seja, e com condições. Portanto, eu acho que devia haver, a habitação social também devia estar direcionada para esses 2 setores. Pessoas individuais ou aqueles, portanto, os sem-abrigo, é uma situação. As pessoas, até para promover os casamentos e a natalidade, acho que era importante, quem tivesse filhos, tinha direito a casas maiores. Outra situação, os bairros antigos estão muito degradados. Por exemplo, na Pontinha, à morte da minha mãe, ela pagava 1,5 € em 2019. Com rendas destas, não é possível manter um bairro.
Eu acho que as rendas deviam de acompanhar a inflação, porque senão não são sustentáveis. E toda a gente que lá vive deve pagar. Se não puder pagar, a Segurança Social deve ajudar. Agora, se não houver uma contabilidade sustentável, o Estado não tem dinheiro para mais coisas. Por outro lado, ainda gostava de dizer o seguinte, em relação à imigração, eu acho que os nossos estudantes que tiram os cursos na escola pública não pagam os cursos. O meu filho na Força Aérea, como mecânico, para sair tinha que pagar 30 mil, os pilotos tinham que pagar 110 mil. Portanto, eu acho que os estudantes, antes de saírem para o país, para o resto de outros países, ou para ir para o privado, deviam de trabalhar para o Estado para pagarem o curso, porque senão degradam as finanças públicas e nós, contribuintes, todos a empobrecer. Portanto, eu tinha mais coisas, mas para já isto, gostava de dizer isto. Não sei quem é que quer começar, se calhar a Helena está ali. João, alguma... há mais uma pergunta? Okay. Eu gostava só de saber se há dados sobre o que é que as associações patronais têm dito sobre a imigração, sobre essa necessidade, se há dados já, faço-me entender. Porque, quer dizer, os mais interessados são eles, porque não haverá empresas se não houver mão de obra, não é? Pronto. Ok, obrigada. João, podes começar? Então posso começar eu. As associações patronais eu acho que eles até gostam demais. Eu acho que até gostam demais dos imigrantes. Não, quando nós vemos a história da luta pelos direitos dos imigrantes em Portugal, nas últimas décadas, quem é que tem estado metido nisso? Associações de imigrantes, a Igreja Católica, sindicatos e associações patronais. As associações patronais há muito tempo que estão do lado de quem quer imigrantes. E eu acho que, se apesar de tudo a lei portuguesa não está a ser pior, é porque as associações patronais exigem. Agora, o problema das associações patronais é que depois lhes falta uma coisa, que é alguém que fiscalize para que eles não os explorem e não lhes paguem o mínimo possível. Pronto, eles gostam demasiado de imigrantes, mas também não podemos deixar que eles gostem tanto, porque se gostarem tanto, maltratam-nos. Pronto, isto é, proteger os imigrantes é também dar-lhes direitos no local de trabalho para que eles não sejam sempre os pior pagos, os descartáveis, porque isso resolve o problema do patronato, mas vai complicar o problema dos outros todos. Portanto, mas os patrões estão do lado de quem quer. Portanto, e se isto não está ainda pior, é porque os patrões querem. Agora, em relação à questão mesmo que quiséssemos, não podíamos fazer isso. Isto é, todos nós usufruímos dos bens do Estado. Todos nós, e não é, os estudantes usufruem particularmente. Já não me recordo agora, mas quanto é que custa um estudante do ensino superior ao Estado? Custam mais ou menos o que nós pedimos ao estudante internacional. Isto é, um estudante internacional, para pagar o seu curso, depende do curso, mas, por exemplo, medicina. Um curso de medicina, um estudante estrangeiro que queira vir fazer medicina numa escola pública portuguesa tem que pagar 15 mil euros por ano, se eu não estou em erro. Pronto, por ano. Um estudante português paga 697, vezes 5. Pronto, isto é, não há ninguém mais subsidiado que um estudante de medicina em Portugal. Pronto, mesmo que nós achemos que isto era mal, acho que não passava pela cabeça de ninguém dizer ao jovem estudante de medicina, quando acabar o curso, dizer agora ficas cá, não podes sair do país e se quiseres sair tens que indemnizar. Sim. Sim, pois, eu tenho um bocadinho de dúvidas, porque todos nós beneficiamos do Estado, ou habitação pública, ou bens públicos, e exigir que nós compensemos o Estado era uma possibilidade, mas sim, justiça financeira. A seguir. Mas tenho filhos que foram migrantes e voltaram. Eu, a imigração, não faço espécie nenhuma imigração. Acho que sim, que tem que ser fiscalizada e tem que ser. Mas os meus filhos trouxeram saber, trouxeram experiência, estudaram, sim, estudaram, pagaram propinas. Quem pagou as propinas deles fui eu, portanto não foram eles.
O Estado contribuiu e bem, por isso estamos numa sociedade em que nós temos que contribuir todos. Não é, eu sou, por exemplo, trabalho na saúde, acho que eu tenho o dever de ajudar o próximo. Um dos grandes problemas desta sociedade é que não conseguimos olhar o outro. Se olhássemos o outro como ele é, muitas coisas não aconteciam. Agora, eu tenho filhos que emigraram e tenho um filho que vai emigrar agora. Eu, como mãe, como avó, acho péssimo. Mas ele provavelmente virá com mais experiência, com mais saber, e isso tudo nós temos que fazer deste mundo um lugar melhor. Não é só criticar e ver o que é mau. Também há coisas ótimas. Eu tenho uma empregada ucraniana, não, romena, que eu adoro. E agora vai-se embora. Porquê? Porque andou a amealhar para fazer na Roménia uma casa onde ela vai fundar um lar. Isto é normal. Eu acho que a normalidade, nós estamos a dar muita atenção às anormalidades e não olhamos o bom disto tudo. Muito obrigada. Eu vou passar então à Helena Rosseto. Em relação ao desafio que fez, se podemos sair, temos mesmo que sair da Capela do Rato e ir por aí. Agora, por onde? Isso agora são as escolhas que cada um fará. Há sítios que vale muito a pena visitar. Vale a pena, por exemplo, visitar escolas primeiro grau, escolas antigamente chamadas primárias, porque nós temos uma experiência fantástica, não é só a experiência que você contou que é positiva, nós temos uma experiência fantástica de professores a dar aulas a miúdos com 20, 30 nacionalidades na sala de aula. Eu penso que se quiserem organizar qualquer coisa, se falarem com o Sindicato dos Professores da Grande Lisboa, ele rapidamente vos organiza uma visita para vocês conseguirem falar com quem está a ensinar esses putos todos a falar português. Eu acho isto maravilhoso. E não se ouvem queixas, a gente não vê queixas nem dos professores a dizer mal dos meninos, nada. É uma experiência riquíssima que nós desconhecemos, quem não está metido nesse setor. Portanto, eu acho que é uma sugestão mais fácil, porque, por exemplo, podemos organizar visitas a bairros, mas se é preciso contactar uma associação de moradores, falar e vai-se lá, até se pode lá ir comer, olha, pode-se ir à Cova da Moura comer uma belíssima cachupa, pode-se fazer... Essas excursões mais ou menos gastronómicas são ótimas nos bairros onde há muitos imigrantes, porque a comida deles é melhor que a nossa. Então, a nossa também é boa, mas a comida deles ainda é melhor. Quando às vezes me vêm pessoas muito radicais a dizer mal dos imigrantes, não sei o que mais, eu pergunto logo, gostas de caril? Ai, gosto imenso. Então, espera lá. Quem é que faz o caril? Quem é que trouxe o caril? Como é que é? Não vais comer a restaurantes indianos? Boa, é ótimo. Então, vamos lá ver. Portanto, há aqui uma contradição muito grande. Muitas vezes é pela gastronomia, é pela cultura. Muitos dos concertos que são feitos pela malta mais nova, dos rappers e dos cantores e não sei o quê, é malta racializada. Racializada, podem até não ser imigrantes, serem nascidos cá, mas são racializados, como dizem, e, portanto, são há mesmo sentidos como outros, não são sentidos como nós. E são heróis. E, portanto, nós temos aqui, aproveitando a sua deixa, temos que olhar também o outro lado da história. Há lados positivos, há coisas que estão a acontecer bem e que nós devíamos conhecê-las e falar mais delas. Porque isso já, de certa maneira, também faz o contraponto e também é uma forma de denunciar que essa percepção está muito distorcida, porque não é exatamente o que se passa. Relativamente à habitação social, dizer-lhe várias coisas. Em primeiro lugar, dizer-lhe que, evidentemente, que essa renda que a sua mãe pagava devia ser um bairro, não sei se era do Estado ou se era municipal. Era de... Na Pontinha. Sim, mas ouça, mas esse bairro pertencia, eu não sei se é do Iru ou se era da Câmara. Do Iru? Pronto. É porque o problema é esse. Nós temos, só para ter uma ideia, nós não podemos ter casas de Estado para toda a gente, como ele já disse, é óbvio, isso é impossível, mas para vocês terem uma ideia, há, como vos disse há pouco, 5, tal milhões, quase 5,9 milhões de habitações em Portugal, dessas não chegam a 130 mil, as que pertencem ao Estado e às câmaras. E dessas 130 mil, ao Iru pertencem, eles dizem 16 mil, mas não são tantas, para aí 15 mil, e o resto é municipal. A renda que se paga, a renda mínima que se paga na habitação social nos termos da lei,
é 1% do salário mínimo. Portanto, hoje já ninguém pode estar a pagar esse valor e, portanto, nessa altura podiam estar porque não atualizaram. Porque o IRU tem um problema crónico, o IRU não fala com os moradores dos bairros. Eu geri 70 bairros municipais em Lisboa, que é a maior senhoria do país, eram 24 mil fogos, e tive que fazer atualização de rendas, foi bastante difícil, com a malta toda a protestar. Mas conseguimos, primeiro negociámos com as associações de moradores que a atualização não ia-se fazer logo de uma vez, que íamos fazer em 3 anos. Isso depois foi aceito. E depois fui aos bairros explicar que íamos fazer atualização e fazer o levantamento de quem é que estava lá e o que é que estavam a pagar. E o António Costa dizia-me, desculpa, isto agora é uma parte, mas já agora é uma experiência. Esta gaja é doida, agora vai para os bairros dizer que vai aumentar as rendas, a gente vai perder as eleições. Não foi nada isso que aconteceu. Não foi nada disso que aconteceu, porque a gente foi para os bairros explicar, nós vamos fazer uma coisa muito simples, vamos saber quem mora, quanto paga e quanto devia pagar. Portanto, toda a gente vai ter que passar por este crivo, vão ter que saber os rendimentos de toda a gente e vamos fazer isto de 3 em 3 anos. E quando as pessoas não cumprirem, naturalmente terão uma penalização. Ou pagam mais, ou podem inclusive perder a casa. Se não tiverem dinheiro para pagar, fazem-se acordos, e há imensos acordos desses feitos, acordos de pagamento de dívida. E com este esquema, quando a gente chegava aos bairros a contar isto, o que é que acontecia? Só via as pessoas a pedir a palavra, a dizer, até que enfim, há que tempos que eu ando a pagar, paguei sempre, nunca a coisa, mandou-me aumentar a renda e o meu vizinho nunca pagou, nunca não lhe aconteceu nada. Portanto, nós percebemos que a percentagem de incumprimento era muito baixa, não chegava a 10%. E que o resto da gente queria era que nós puséssemos aquilo tudo na ordem. Portanto, a boa gestão, ouça, pode dizer assim, a sua percepção pode ser essa. Eu sei que há muita... Ouça, não me esteja a dizer a mim que há muita renda para pagar. Neste momento não sei. Neste momento não sei porque não tenho os dados da Câmara de Lisboa, mas a minha filha foi vereadora até há 15 dias, da habitação. E, portanto, isto está completamente controlado hoje em dia. Não, está completamente controlado. Há muita renda em acordo de liquidação de dívida, há casas que estão desocupadas, que estão indevidamente ocupadas, e também é difícil despejá-las, e também fiz muitos despejos desses, mas é difícil. São todas estas situações que implicam com gente muito pobre, quando é gente muito pobre, que às vezes não é, quando é gente muito pobre, o que a lei diz e o que os nossos regulamentos dizem é caso a caso. Estuda caso a caso. E encontra uma solução caso a caso. Não tem que ser a mesma solução para toda a gente. Não pode ser a mesma solução para toda a gente. Se você tem uma desgraçada que foi posta fora de casa pelos pais, que tem 3 filhos, não sei o quê, se calhar são cada um pode ser homem, não me interessa nada, 3 crianças, ocupou uma casa, a gente põe-na na rua com as 3 crianças? Portanto, vocês estão a compreender, isto é tudo muito difícil e não há soluções nem há varinhas mágicas. Agora, há uma coisa que eu vos digo, com a participação das pessoas, com respeito pelas pessoas e estudando com elas, caso a caso, isto é a mesma coisa para os sem-abrigo, caso a caso. Também trabalhamos muito com a malta sem-abrigo e ainda é muito mais difícil, porque aí já muitas vezes a família está destruída, já a pessoa está completamente sem amarras e é muito mais difícil. Mas as soluções são sempre caso a caso. Todas as soluções de inclusão social mais complexas são caso a caso. E quem está a trabalhar nisso é isso que tem que fazer. A mim o que me chateia é que o IRU não faz isso. Não quer saber e não responde. E, portanto, aí é que está mal. Aí é que não quer saber. Portanto, também não são capazes de fazer. E se calhar nem deviam ter que fazer. Se calhar aquelas casas todas que estão no IRU deviam ir passar para a posse das câmaras, porque as câmaras são obrigadas a fazer. Então as pessoas aí, para que a gente não fizer, as pessoas vão à porta da Câmara e chateiam-nos, claro. Tivemos imensas manifestações dessas. Mas isto faz parte. E, portanto, está tudo mais próximo, a gente lida. Agora, se você tem um bairro em Guimarães com problemas graves, o IRU da Delegação do Norte recusa-se a recebê-los, a do Centro diz que é com o do Norte. Assim é difícil, não é? Portanto, desculpem lá, agora falei um bocadinho mais, mas para vocês perceberem, voltamos sempre ao princípio. É com as pessoas, ao lado delas, procurando um sentimento de justiça, e devo-vos dizer mais uma coisa. Com todas as associações de moradores com que trabalhei em Lisboa, e trabalhei com muitas, e todos os trabalhos que a gente fez em colaboração com eles, o sentido de justiça mais certinho era sempre o da Associação de Moradores. Não era das nossas técnicas sociais. Porque elas não estão lá. Quem está no bairro é que sabe. Um amigo meu brasileiro que trabalhou muitos anos em favelas, arquiteto, e depois levei-o a uma sessão e as pessoas perguntaram, arquiteto, mas como é que você conseguiu entrar naquelas favelas imensas? Não são os nossos bairros, enfim, nossos bairros são uma rua de uma favela, nem chega. Como é que fez? E ele respondeu em brasileiro, imersão total. Foi viver para lá. E não era nenhuma Madre Teresa de Calcutá, era simplesmente um arquiteto. Foi viver para lá. E pronto, e criou capacidade
de lidar e trabalhar com aquela gente, e aprendeu imenso com eles, e eles com ele. Portanto, é isto, não tenham medo. A gente precisa de os conhecer melhor e eles também precisam de nos conhecer melhor a nós. É assim que funciona. Pronto. Obrigadíssima. Eu acho que aqui ficou uma mensagem dos dois, que é com as pessoas que se constroem coisas, não é? E creio que nós temos aqui um papel a desempenhar, também sair das portas da Capela do Rato, onde temos conversas tão instigantes como esta e que nos interpelam tanto, mas como é que conseguimos sair das nossas portas e fazer como a tradição da Capela do Rato nos diz, não é? Quando na famosa vigília e tudo o que se passou nessa altura, como é que se consegue também fecundar um bocadinho o resto da sociedade a partir das discussões e das conversas e da reflexão que aqui temos. Eu não sei se o Padre António quer dizer alguma coisa final, mas creio que são horas de terminar esta nossa conversa e queria só agradecer muitíssimo, muitíssimo ao João Peixoto, à Helena Roseta, porque acho que foram maravilhosos. Muito, muito obrigada. A coisa final é isso mesmo, é o fim e o agradecimento como capelão e em nome de toda a comunidade e também de quem nos vai seguir, não sabemos quem nos vai seguir. Isto agora a gravação é partilhada, vai a quem quer que seja. Obrigado. A arquiteta Helena Roseta, que conheci em 85 no seminário de Caparida, era presidente da Câmara de Cascais, num dia de chuva, dia de São José. Agora foi muito bom nos reencontrarmos e o professor João Peixoto, sobretudo pela excelência da reflexão, pela atualidade, assuntos que nos queimam no cotidiano da nossa convivência cívica e política, com todas as perplexidades dentro da Igreja e na sociedade civil também. Estes desafios que aqui nos lançam, que aqui nos deixam, para continuarmos a ser nós próprios, comunidade da Capela do Rato, fiel à doutrina social da Igreja. Muito obrigado.